Salmo 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de ti. Eis que Deus é o meu ajudador, o meu protetor. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Salmo de Davi. Como eu já falei para você, nós estamos meditando no livro de Salmos, despertando aí a nossa alma, nosso espírito. E queridos, para você se inteirar um pouquinho mais nesse salmo aqui, esse salmo faz referência a primeiro livro de Samuel, capítulo 23 e 26. Para você se inteirar aí, o título do salmo é assim: apelo para o socorro divino, ao mestre de canto, salmo davídico para instrumentos de corda, de Davi, quando os zifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homoseado entre nós? Não está Davi escondido, amoitado entre nós? Para você se inteirar e entender o porquê Davi escreveu esse salmo, esse cântico, essa oração ao Senhor, lá em 1 Samuel 23 e 26, vai falar sobre os zifeus, esses aqui que traíram Davi. Zifeus era uma das cidades da tribo de Judá, o mesmo povo, a mesma tribo do próprio Davi. Os filisteus atacaram uma das cidades de Judá. Davi ainda não era rei. Davi tinha seu exército, sim, um povo que já ia acompanhando. Deus já estava fazendo de Davi um grande rei. Deus já estava fazendo de Davi um grande homem, um grande general de um exército. Mas quem reinava verdadeiramente era Saul. E Saul procurava matar Davi. Saul tinha ciúmes de Davi. Saul começou a perceber o que Deus já estava fazendo na vida de Davi e agora estava no encalço de Davi. Procurava a todo custo eliminar Davi. Mas uma das cidades de Judá foi atacada pelos filisteus. Davi reúne o seu exército e vai e combate os filisteus. E ali salva a cidade, vence a guerra, e Saul fica sabendo que Davi está ali. Sabe o que Davi faz? Davi vai e foge para a cidade dos zifeus, para Zif, uma cidade no deserto que, como eu já disse para você, fazia parte da mesma tribo de Judá, israelitas da tribo de Judá, da tribo de Davi. Mas os zifeus agora vão correndo contar para Saul. Os zifeus querem aproveitar dessa situação e entregar Davi para Saul, para tentar usufruir aí algum bem da mão de Saul. Davi é traído pelo seu próprio povo. Davi é traído pela sua própria tribo. Davi é traído pelo povo, pelos homens cruéis, onde ele estava escondido, onde ele estava ali bem quietinho. E agora eles chegam para Saul e falam assim: acaso Davi não está lá no nosso meio? Davi está escondido, Saul. Está lá em Zif. Está lá na nossa cidade. Está lá no deserto. Saul vira para os zifeus e diz assim: olha, não faz assim, vai vocês na frente, me dê certinho o lugar onde ele está escondido. Se é numa caverna, você me fala qual é. Se é numa casa, você me diz qual é. Onde Davi e o exército dele está escondido. Porque depois que vocês me derem o ponto exato, eu vou com o meu exército e vou dizimá-los. Davi fica sabendo dessa traição.
Há quem diga, e isso é muito verdadeiro, que a traição que mais dói são daqueles de pertinho, daqueles em quem nós confiamos. Ser traído pelo nosso inimigo talvez não seja considerado nem traição. Ser traído por um conhecido já começa a doer, mas traído pelo aquele que faz parte da minha família, ser traído por aquele que come comigo, ser traído por aquele que mete a mão no prato comigo, ser traído por aquele que está bem pertinho de mim, sangue do meu sangue, foi a traição de Davi. Mas agora a gente tem que aprender muito com Davi. Depois de ser traído, olha que maravilha. Em primeiro lugar, Davi expõe a tua humildade. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvidos às palavras da minha boca. Ao ser traído, Davi se humilha na presença de Deus. Ao ser traído, Davi vai aos pés de Deus, vai buscar ao Senhor. Ao ser traído, ao ser machucado, ao ser ali ferido, o que Davi faz não é gritar, não é chorar pelos cantos. Davi se humilha na presença de Deus. Senhor, ouve minha súplica. Eu sou um súplice, um suplicante. Dê ouvidos às palavras da minha boca, Senhor. Entre outras palavras, eu gosto muito, as nossas orações existem de vários tipos. Existe o clamor, aquele que todo mundo clama e ora junto. Eita, momento gostoso. Estou sentindo falta no meio da igreja, quando a igreja se reunia para levantar um clamor a Deus. Existe também aquela oração a qual você vai fazer confissão a Deus e você vai pedir perdão pelos teus pecados. E existe a súplica, várias formas de orar, vários tipos de oração. A súplica é aquela a qual você se humilha e tem total ideia e noção de que você não é absolutamente nada, mas Deus é tudo. Não é você virar para Deus e tentar exigir de Deus algo, se é que nós poderíamos estar nessa posição. Não é como já ouvi muitas vezes, colocar Deus no canto e exigir de Deus que Deus faça, de jeito nenhum. Davi era um grande guerreiro, Davi tinha um exército à sua disposição, mas ele se humilha e fala: Senhor, ouça a súplica do teu servo. Eu não passo de um súplice, eu não passo de alguém que não sou ninguém, eu estou precisando, Senhor. Traído, machucado, perseguido, ele se humilha na presença de Deus. Não é à toa que é uma das características de Davi. Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus pelo próprio Deus. Porque uma das características de Davi era um homem humilde, um simples pastor de ovelhas, a qual Deus colocou ele sentado no trono de Israel. Não somente isso, traído, perseguido, machucado, maltratado, judiado, Davi se humilha na presença de Deus. Mas também Davi, olha o que diz o versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Davi declara total dependência de Deus. Homem forte, Davi. Homem bravo, experimentado na guerra. Mas agora ele declara aqui nesse salmo que ele compôs e cantava e orava esse salmo. Ele declara que ele dependia de Deus. Não importava os grandes homens e valentes de Davi. Davi aqui com esses homens que estavam perto dele, depois vai ser chamado de os valentes de Davi. Homens que davam sangue por Davi, homens que morreriam para que Davi vivesse, homens valentes que venceram guerras,
Histórias foram contadas pelos valentes de Davi. Filmes hoje são escritos, filmados e passados em Hollywood, se inspirando nos valentes de Davi. Homens que Deus dotou de força, de sabedoria, de capacidade de guerra. E mesmo Davi, tendo esse exército ao seu poder, ele declara que dependia de Deus. Total dependência de Deus. Não só se humilha na presença de Deus e pede, suplica, como um homem humilde, mas agora ele fala: Senhor, eu dependo do Senhor. Está lembrado de Moisés? Se o Senhor não for conosco, não tira o pé daqui, não. Moisés, o maior líder que já existiu abaixo de Cristo. Não, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Perseguido, maltratado, está sofrendo, se humilha, vai para o pó. Você não é ninguém, não. Eu não sou ninguém, nós não somos nada. Reconheça a grandeza de Deus. Mas além de se humilhar, declare a tua total dependência de Deus. Tudo que você tem foi Deus que te deu, Deus que entregou em tuas mãos. Não, você não resolve, você não faz, você não vai, você não volta se Deus não fizer através de você. Não, bater no peito e sair, eu resolvo isso, deixa por minha conta. Não, isso não dá certo. Vai depender de Deus. Grita aos quatro cantos, aos quatro ventos: eu dependo de Deus, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Terceira coisa que a gente aprende com Davi, sabe o que é? Além de se humilhar, além de depender de Deus, Davi não pratica a própria justiça. Vamos ler? Olha só que maravilha. Ele, Deus, retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Davi era um homem valente, um valente exército ao seu poder. Ele estava dentro da cidade de Zif. Ele poderia ter consumido, dizimado os zifeus. Ele poderia ter acabado com seus traidores. Ele poderia ter pago com a mesma moeda. Os zifeus temiam Davi, corriam de medo de Davi. Mas Davi não levantou a mão contra eles. Davi não quis pagar o mal com o mal. Davi não quis agir com a própria justiça. Davi entendia que a justiça vinha das mãos de Deus, no tempo de Deus, na forma de Deus. E quem agiria a favor de Davi não era ele, mas sim Deus. Outra característica de Davi. Lembra da história de Saul? Quando Saul está no encalço de Davi, já pertinho de Davi, pronto para acabar com Davi, Saul entra na caverna. E ali Saul está na caverna e um desses guerreiros valentes de Davi vira para Davi e fala assim: meu senhor, Saul entrou na caverna, ele está sozinho lá, vamos entrar e vamos matá-lo. O senhor mesmo pega a espada e mate-o. E se Davi matasse Saul ali dentro da caverna, sozinho, Davi ia ser coroado rei. Aí Davi traz um dos versículos preciosos da Bíblia. Acaso levantaria eu a mão contra o ungido de Deus? Uai, peraí, Saul era um incircunciso. Saul era alguém que não temia a Deus mais. Saul era israelita, sim, mas era um cara cheio de ódio, cheio de bravura, cheio de humanidade, cheio de carnalidade. Mas Davi entendia que ele era rei. E quem ungiu ele foi Deus. Davi disse: não sou capaz de levantar a mão contra alguém que foi ungido por Deus. Se um dia eu tiver que ser rei, não vou ser rei porque eu fiz, mas foi porque Deus fez por mim. Aleluias! Se você tiver entrar naquela empresa, não é pelo que você fez, mas sim pelo que Deus fez a você.
Se você tiver que fazer algo, ser abençoado, não seja pelas tuas obras, não seja pelas tuas justiça, não seja por nada, mas sim pelo que Deus fez. Porque tudo quanto Deus faz é perfeito, na hora certa, da forma certa. É por isso que as coisas dão errado na nossa vida. Por isso, eu sou sanguíneo. Sabe quais são as minhas atitudes às vezes? É de sair correndo e resolver. Deixa que eu resolvo. Essa é a minha natureza carnal. Como Deus tem me quebrado. Como Deus tem me ensinado. Baixa sua bola, Miqueias. Baixa sua bola, você não resolve nada, não. Aí eu falo, Senhor, eu resolvo, eu tenho capacidade para isso. O Senhor me dotou de capacidade. Senhor, eu posso. Deixa eu matar no peito, que eu chuto pro gol. E Deus fala, baixa sua bola. Você está preso no presente, você não conhece o futuro. Deixa que eu ajo, deixa que eu faça. Miqueias, deixa que eu faça. Davi não paga mal com mal, não age na tua própria justiça. Não é em defesa própria, a gente tem muito isso, o brasileiro tem muito isso. Eu fiz porque ele fez primeiro. Desde pequenininho a gente faz isso, não é não? Quantas vezes lá de frente o juiz, aquele que matou foi inocentado, porque o juiz entendeu que foi em legítima defesa. Essa é a nossa desculpa. Não foi em legítima defesa. Ele ia me matar, eu matei ele primeiro. Davi poderia fazer isso. Olha, senhor, Saul ia me matar, matei ele primeiro. Resolvemos o negócio, ajudei o senhor, bora para frente, me coloca no trono. Mas Davi fala, não. A justiça vem na mão do Senhor. Quarta e última coisa, para nós terminarmos. Talvez a mais difícil. Versículo 6 diz, oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Davi está sendo traído pelo seu próprio povo, sangue do seu sangue. Davi está sendo perseguido para a morte. Não é uma perseguição de falatório, não. Falou mal de mim. Não, não. Davi está sendo perseguido para morrer. Tem um tratado de morte assinado no nome de Davi. E sabe o que Davi fala? Eu te louvarei, Senhor. Eu voltarei ao holocausto e oferecerei louvores ao Senhor. No meio da luta, no meio da perseguição, no meio da traição, perigando a morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, Salmo de Davi, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Os meus olhos vão se encher, olha que fé maravilhosa, daquilo que os meus inimigos vão ter que pagar, o Senhor que vai fazer, e os meus olhos vão ver isso, os meus olhos vão contemplar a justiça do Senhor. Então eu já estou te louvando antecipadamente. O Senhor não precisa fazer, eu já estou te louvando. Eu não preciso ver as coisas concretizadas, eu já estou adorando ao Senhor. Oferecer-te voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Eu não preciso ser obrigado para te louvar, eu vou te louvar voluntariamente. Eu não preciso ser obrigado a dizimar, a ofertar e a te servir. Farei isso voluntariamente, simplesmente porque o Senhor é bom. Isso é sentir seguro. Isso é sentir nos braços de Deus. Isso é sentir que Deus te ama e a justiça virá das mãos do Todo-Poderoso. Aleluias! Aleluias! Se humilha, não importa a tua capacidade, a tua grandeza, o que você sabe fazer ou não, se humilha na presença de Deus. Declare a tua dependência. Davi fala para os seus valentes, eu dependo do Senhor, é Ele que faz, não sei nada não. Ele não tinha medo de mostrar a tua fraqueza, a tua pequenez. E pelo contrário, ele tinha orgulho de mostrar a grandeza de Deus.
Ele não agiu com a própria justiça. Ele não levantou o braço quando ele podia, mas ele esperava na justiça de Deus. E mesmo sendo perseguido, eu te louvarei voluntariamente, porque o Senhor é bom. E eu tenho fé que os meus olhos verão, enxergarão a justiça que Deus vai operar contra os meus inimigos. Que Deus te abençoe. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto